Olá, pessoa criativa, tudo bem? Para vocês que estão me acompanhando no meu trabalho, eu vim falar hoje de resina epóxi. É uma coisa que eu gosto muito de agregar valor, né, a minhas peças, utilizando a resina epóxi. O que eu quero falar sobre resina é sobre marca de resina. Olha, eu estou trabalhando com a Bertan, estou trabalhando com a Red Lease, que é supostamente a topo de linha do mercado. Estou trabalhando com a Ohana e também agora recebi a Diamond, fazendo o primeiro trabalho com ela hoje. E eu estou vendo ali, né, o resultado do trabalho. Mais para frente eu vou fazer um vídeo começando do zero. 4 peças, desde a selagem da madeira até o resultado final, nas 4 peças, utilizando cada uma das resinas. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a variação de preço delas é bem grande. Da Diamond para a Red Lease, cerca de R$ 40 por litro. Então, o que eu vi nessa variação? O que eu vi de importante para falar? Pessoal, se você tem uma resina, tá, de qualquer marca, que nela aparece o CNPJ, aparece o químico responsável, é uma empresa que produz a resina, produzindo nem o termo certo, porque a resina é um produto importado. As empresas no Brasil processam ela, né? E cada uma com a sua característica. Então, se você tem uma resina que tem esse detalhe, químico, CNPJ, o telefone para você entrar em contato, entendeu? São resinas que vale a pena você investir, tá? Você quer começar por uma mais barata, quer trabalhar com a Diamond, por exemplo, eu recomendo, tá? Eu recomendo. Depois nós vamos ver as peças como vão ficar e cada um de vocês vai poder tirar as próprias conclusões. Se é esse o trabalho que eu quero, se tem tanta diferença assim, será que vale a pena pagar mais caro na Red Lease? Também tem resina AG, que eu já não tenho mais aquilo, já acabou, já trabalhei com ela, muito boa. Agora, o que é o diferencial? Gente, é como se trabalha. Não vai comprar uma resina, né, vendida numa loja da esquina, que vem numa garrafinha sem marca, sem nada, né? Porque aí você não sabe nem o que você está levando. Mas é como se trabalha. Por exemplo, você vai selar peças de madeira para poder resinar. Utiliza um verniz, utiliza uma resina acrílica, por exemplo. Isso vai influir no resultado final, na aderência à peça. Pode ser feito? Pode, mas a qualidade cai bastante. Mas o que eu falo principal é a madeira tem que estar muito bem seca, muito bem selada. Use a própria resina para selar. Quer aumentar um pouquinho o rendimento? Utilize um verniz PU, um diluente, um solvente PU, um solvente nitrocelulose ou etanol de posto. 20% de etanol para resina. Se você tem 100 gramas de resina, todo mundo sabe que é resina por peso, você coloca 20 gramas de diluente. E faça o selamento, faz a selagem com essa resina mais diluída. Tá? Não utilize resina diluída para acabamento final, vai dar diferença, vai dar blushing, que é aquele embaçamento na peça, vai dar olho de peixe, aqueles buracos que ficam, o efeito casca de laranja, aquela enruga, né, todinha. Então não utilize resina diluída para a parte final, somente para o selamento. Não resine peça úmida. Não resine quando o dia estiver úmido, chovendo. Não faça isso. E crie uma estufa. Pode ser uma caixa de papelão com uma lâmpada. Mas é importantíssimo que você mantenha essa peça aquecida uns 22 a 28 graus. Tá? Estamos agora aqui no inverno, em julho, né, aqui em Minas Gerais, e está bastante frio. Eu criei uma estufa, está aqui do lado, um dia eu vou mostrar ela para vocês, utilizando restos de um guarda-roupa. Comprei um termostato na internet,
2 lâmpadas de estufa própria e pronto, tem uma estufazinha aqui que está sendo ótimo para as minhas peças. Então, o clima e o preparo da peça é fundamental. A resina, se vai ser de marca ou não, decisão sua. Mas trabalhar de maneira correta, aí não. O preparo da resina, é pouca resina? 3 minutinhos mexendo, raspando bem a borda, bem o interior da vasilha, raspando bastante e mexendo, tá? Durante 3 minutos para homogeneizar o catalisador e a resina. Agora, mistura. Vamos falar um pouquinho de mistura. Como eu falei, estamos com 4 marcas aqui. Olha, a Red Lease, ela diz que essa resina 2004, que é de baixa viscosidade e baixa espessura, ela trabalha no sistema de 50% de diluente, né? Metade. A cada 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor, melhor dizendo, corrigindo. Só que ela também diz que você pode trabalhar com 1 para 1. 100 gramas de resina, 100 gramas de endurecedor, que é esse carinha aqui, o 3154. Só que se você colocar 1 para 1, em 5 minutos ela está dura. Isso é para você fazer um reparo. Quer reparar uma peça que quebrou, 10 gramas de resina, 10 gramas de endurecedor, 5 minutos está duro. Então é bater e colocar logo em seguida, tá? Para trabalhar com artesanato, 50%, metade. Mas já você pega, por exemplo, aqui, a Bertrand, ela já diz diferente. Ela fala que aqui a cada 100 gramas, 45 gramas de endurecedor. É um cálculo um pouco mais chatinho de fazer. Mas lembrar sempre que o endurecedor tem que ser um pouquinho menos que a resina. Então, se a cada 100 gramas, 45 de endurecedor, se eu boto 10 gramas, 4 gramas de endurecedor. Então, essas resinas aqui, é melhor trabalhar quantidades maiores, que dá para você, por exemplo, se eu coloquei 20 gramas de resina, eu coloco 9 gramas de endurecedor, entendeu? Então é bom você trabalhar com um pouquinho mais de grama, de pesagem, para conseguir fazer. Aí você já pega já o Ohana, né? Essa Ohana aqui é a com proteção UV. Ela vai demorar mais a amarelar, toda a resina amarela, tá? Mas ela demora um pouco mais a amarelar. Eu tive muito problema com a Ohana quando trabalhei com ela comum, sem proteção UV. Ela deu muito blush, ficou muito embaçado. Eu cheguei até a criticar a marca. Mas, na verdade, eu não respeitei a aplicação, que é a umidade que estava no ambiente. E por isso eu tive um resultado ruim. Tive que lixar a peça todinha, levar até a lixa 5000 e dar o polimento. Ficou jóia, ficou um brilho espetacular. Tem no Instagram um vinhático, né, com uma garrafa de champanhe em cima, que é feito com essa Ohana. Você vê o brilho que ele tá, é incrível, né? Mas a superfície deu blush. Por causa da resina? Não. Por causa da umidade. Bom, aqui ela já diz, ó, que a mistura dela é de 100 para 50. É igual a da Red Lease. A cada 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor. Metade. Então já é uma resina mais fácil de trabalhar. A Red Lease e a Ohana. A AG também é 100 para 50, tá? Uma resina mais fácil de trabalhar. Aí você pega a Diamond, que eu estou testando agora, mas o resultado está sendo bem legal. Tá ali na estufa, amanhã eu vou ver direitinho e mostro para vocês. Ela já diz que é 100 para 60. Olha só. Então, enquanto a Bertrand é um pouquinho menos endurecedor, já a Diamond é um pouquinho mais de endurecedor. E, gente, não se preocupa. Quando você compra o kit de qualquer uma delas, ela vem a proporção exata de endurecedor para resina. Se é um kit de 1 kg, você vai ter aqui 625 gramas de resina, enquanto vai ter 375 gramas de endurecedor. Vai ter 1 kg. Assim que é feito, tá? O cálculo quando você compra. Quando você compra 1 kg de resina, você não compra 1 kg do componente A, não. É a soma dos dois para chegar a 1 kg. 1,5 kg da mesma forma. 10 quilos, a mesma forma. Tá bom? Então é assim que funciona a compra de resina, sempre por peso e a soma dos dois. Para ter 1 kg de resina,
São sempre os dois. Então não importa qual vai ser a que você vai comprar na hora de misturar. A diferença é que algumas vai exigir uma continha um pouquinho mais chata de fazer, né? Mas nada que um pouquinho de prática e tempo não resolvam. Outro detalhe muito importante é a vasilha onde você vai preparar a resina, tá? Eu utilizo essas vasilhas descartáveis. Mas qualquer vasilha pode? Sim, gente, qualquer vasilha pode. Mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Compra esse plástico aqui, o plástico PP. Já falei disso em outros vídeos. Vou mostrar para vocês o que é isso. Quando você for na loja de embalagens, você procura. Olha só. Esse selo aqui, ó, vou chegar bem pertinho para vocês verem. Tá vendo esses triângulos? Aí vai estar escrito PP. Tá? Por que usar o plástico PP e não P2, não P1? Porque quando você utiliza esse plástico PP, ele é um plástico que a resina solta. Olha só, olha essas sobras de resina que ficaram no fundo de um plástico PP. Ó. Tá vendo? Eu posso utilizar isso aqui para uma série de coisas, fazer um chaveiro, para poder colocar no interior de uma outra peça. Posso lixar e polir no formato que eu quiser. Eu reaproveito. Olha isso. Você pode ter, talvez não, a câmera não pegue, mas até a inscrição do copo está aqui atrás. Tá vendo? Ela copiou, soltou perfeitamente, que até a letrinha do copo ficou. Então o plástico PP proporciona isso. Eu fiz agora uns trabalhos aqui, ó, e tem aqui, ó, 2 potinhos com restinho de resina preta e verde. Tá vendo? Amanhã, quando essa resina secar, eu vou desformar e vai ser mais umas pecinhas que eu vou ter para futuros projetos, futuros artesanatos. Então, assim, vale a pena, tá? Tomar esse tipo de cuidado para você poder aproveitar. Até aos pouquinhos, até gota, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui não formou o anel do fundo completo, olha. Tá vendo? Ele vai formar uma meia-lua. Mas essas pedrinhas que vão soltar daqui e essa meia-lua também pode compor um outro artesanato. Vai ficar super duro depois de uma semana. E sim, a resina cura após uma semana. Se der algum defeito, se der algum problema, não tente corrigir antes de 7 dias. Por quê? A resina ela aquece para secar, ela contrai para secar. Se você jogar uma resina por cima de outra antes desse período de 7 dias, elas vão desplacar. Elas vão soltar escamas com o tempo. Não terá resistência. E antes de colocar uma resina sobre a outra, a que está por baixo tem que ser lixada. Uma lixa, né, 320, 220. Tem que criar um pouco de ranhura, tá? Até peças lixadas com 120, eu apliquei resina por cima e nem aparece mais as ranhuras do lixamento. A resina cobriu, voltou o brilho todinho. Mas não tem necessidade de arranhar tanto assim. Tá? Uma lixa 180 para cima até 320, você lixa aquela superfície e aplica uma nova camada de resina, após 7 dias. Tá? E para pegar na peça, 12 horas. 12 horas você já consegue manusear a peça sem que você não bater em nada, né? Sem que ela estrague, tá bom? Você fincar a unha, você vai ver que marca. Então, bastante cuidado. Você vai mexer na peça nesse período de 12 horas. 48 horas, você já pode lixar uma peça que foi laminada e preparada para colocar a etapa final. Eu selei a peça com resina. A peça puxou aquilo tudo. 48 horas eu posso lixar e dar o acabamento final. Mas se eu fiz uma película grossa, acima de 1 milímetro, acima de 2 milímetros, após 7 dias. Tá? Não coloque resina antes disso. O que acontece? Ela vai soltar com o tempo. Tá bom? No vídeo que nós vamos fazer, testando cada uma das resinas, vou falar também sobre pigmento. Já falei nisso em outro vídeo também, mas vai ser específico também sobre pigmentação. Tá? E vamos falar também sobre aplicação de resina, não só como revestimento, mas também como usar para fazer em moldes, por exemplo. Como é que eu faço para colocar uma bolacha de madeira, uma rodela de madeira, uma fatia de madeira, como chama na sua região, não sei. Fazer a resina penetrar em cada rachadura daquela. Como eu fazer um molde nessa tábua, nessa bolacha?
utilizando coisa bem simples, tá? Eu vou utilizar para isso fita. Vou usar essa fita que a gente usa para embalar caixas, que é uma das coisas também que a resina não gruda. Você consegue desformar bem. Nós vamos preparar uma peça, usar a fita para depois a gente desplacar e trabalhar nessa peça, tá bom? Existem fitas especiais para isso, tá? Você olhar na internet aí, a Red Lease vende, outras fábricas também vendem. Mas eu tenho usado essa fita e não me decepciona, tá? Tenho conseguido bons resultados, tá legal? Então isso eu queria falar sobre resina hoje com vocês. E qualquer coisa comenta aí embaixo, alguma coisa, poxa André, não é bem assim não, tal. Eu estou aprendendo, estou começando agora, meu canal é um canal novo, minha experiência com resina ainda vai fazer 6 meses, e minha experiência com artesanato de madeira, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, quem assistir esse vídeo, tiver uma coisa para ensinar para a gente, explicar, corrigir, poxa gente, manda aí que estamos assim, ansiosos para aprender, tá legal? Alguém quer saber alguma coisa e não está encontrando com facilidade, manda pergunta, que aí assim a gente pesquisa junto e troca uma ideia e acaba adquirindo mais conhecimento, tá bom? Gente, criatividade. Criatividade é uma coisa que todo mundo tem. Uns podem ter mais, outros podem ter menos. Mas todo mundo tem. Se você gosta de uma coisa, se aprofunda nela, as ideias vêm. Tá? Eu não pensava em trabalhar com madeira e artesanato. E hoje estou super contente com o resultado que está tendo. Então, um pouco de esforço, vontade de aprender e tudo dá certo. Um abraço, até o próximo vídeo.